RAW ID, AUX 013373777. https://aux.archives-overts.fr/aux-013373777. Enviado em 25 de junho de 2016. RAW é um acesso aberto multidisciplinar. Arquive para o depósito e disseminação de documentos de pesquisa científica, sejam eles publicados ou não. Os documentos podem vir de instituições de ensino e pesquisa na França ou no exterior, ou de centros de pesquisa pública ou privada. L'archive ouvert pluridisciplinaire RAW, est. Destiné ao dépôt à la difusão de documentos científicos de nível recherche, publiés ou non. Emanant des établissements de enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratórios públicos ou privés. Direitos autorais. O papel de René Netet nos novos templos do reino. 1. Reavaliação da evidência arqueológica para um culto desta divindade em compostos econômicos. Julie Masquelielorius. Para citar esta versão. Julie Masquelielorius. O papel de René Netet nos novos templos do reino, uma reavaliação do evidências arqueológicas para o culto dessa divindade em compostos econômicos. Jornal de Intercultural e Arqueologia Interdisciplinar, Antonella de Axoli, 2015, René Netet / Sister Moutes, difusão desta divindade Angiforme de leste a oeste, 2 de fevereiro de 2015. PAUX 013373777FF. Jornal de Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar. N. Graus, fevereiro de 2015. Editor, Dr. Antonella Descoli. Coeditor, Dr. Marco Baldi. Volume não disponível para venda / edizione fuori commercialiu. Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology N. Graus, fevereiro de 2015. Edição não comercial, limitada, digital e impressa. GEA Journal de Intercultural e fundado por Antonella de S. Sescoli em 2003. Arqueologia Interdisciplinar. 2. Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology é um diário online revisado por pares, sem fins lucrativos. Online desde 10 de outubro de 2003. ISSN de 1824 a 1670 edição online. O GEA.T está registrado no Tribunal de Frosinone, FR, Itália, entrada no 30320003. Disponível em http://www.gea.eu/http://www.gea.it. De N. Graus, janeiro de 2014. GEA é hospedado pelo Open Journal Systems, Heidelberg University Library. http://journals.ub.uni/heidelberg.de/index.php/gea/index. GEA Prints Repository é um repositório disciplinar arqueológico sem fins lucrativos alinhado com acesso aberto. Protocolo de Iniciativa, Repositório de Acesso Aberto OAIPMH, e vinculado ao Journal of Intercultural e Arqueologia Interdisciplinar, GEA.it/GEA.eu. Nesta arquitetura, GEA Prints Repository é um provedor de dados. Disponível em http://eprints.gea.it. Políticas, http://eprints.gea.it/palaces.html. Antonella de Axoli é proprietária e diretora desta infraestrutura complexa que inclui Journal of Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar, GEA.it/GEA.eu, e repositório GEA Prints. Comitê Científico de Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology N. Graus, fevereiro de 2015, em andamento. Marilina Betru, professor e ordinário de Egitologia, Università degli Studi di Pisa. Antônio Corso, Lord Marx Charitable Trust, Benaki Museum, Serviço Arqueológico de Ceres, Anfípolis. Martine de Noyeli, conservateur em chefe do Patrimônio Institut National de Honoré de Eliade. Aina, membro associé de Elion Rainima UMR 8567. Andrea Vianello, Universidade de Oxford. Mateu Vigo, Instituto Saxo, Universidade de Copenhague. Antonella de Axoli, pesquisador independente. Aviso de Direitos Autorais Copyright 2015. Tudo bem reservado. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, traduzida, armazenada em uma recuperação sistema, ou transmitido de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou, caso contrário, sem permissão prévia por escrito dos autores. Os direitos autorais pertencem a autores individuais de artigos científicos. Os direitos autorais pertencem aos proprietários individuais de imagens e desenhos. Ilustração de capa, Piedivotivo, S17137RCG 19497. Museo delle Antichità di Torino, Itália. Cortesia de Copyright Fondazione Museo delle Antichità di Torino. Volume não disponível para venda / edizione fuori commercialiu. GEA.eu Jornal de Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar. Copyright 2015 GEA Journal de Intercultural e fundado por Antonella de Axoli em 2003. Interdisciplinar. Arqueologia. 3. Índice. Problema temática, René Netet / Sister Moutes, difusão dessa divindade Angiforme de leste a oeste. 6. Antonella de Axoli. Renente, Isiditer Moutes, uma DRE a nota introdutiva. 7. Magali Maciera. A chamada estátua de Nerebkal.
Um estudo comparativo. 25. Massimiliano Franci. E Sister Moutes e as divindades endialiasas no Egito, uma evolução cultural e semântica. 35. Julie Masquelielorius. Uma reavaliação da evidência arqueológica para um culto dessa divindade em compostos econômicos. 41. Frederic Mougenot. Comentários sobre os 4 Renenetetos nos templos de Edfu e Dendara. 55. Paolo Marini. Renenetet, adoração e piedade popular em Tebas no Novo Reino. 73. Maria Nilsson. Grafite angiforme nas pedreiras ramanas em Gebel El Silsila. 85. Marco Baldi. E Sisenkush, uma alma núbia para uma deusa egípcia. 97. Vito Mazuca. E Sister Moutes no mundo romano, alguns dados da Península Italiana. 123. Sessão gratuita. 132. Eugênio Fantuzati, Marco Baldi, Fábio Bellatrexia, Armida Sudo, Ana Laura Casanova Munichia. 7ª temporada de escavação em Abuerteila, relatório preliminar. 133. Maria Nilsson. Gebel El Silsila, relatório de campo da pedreira principal. 147. Antônio Corso. As esculturas do túmulos Casta perto de Anfípolis. 193. Gia.eu. 4. Jornal de Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar. Colaboradores deste volume. Baldi, Marco. Universidade de Pisa, Ismio, Centro Studi Pitri. E-mail, baldi83@libero.it. Munichia de Casanova, Ana Laura. Università degli Studi Roma TRE, dei Tatilotin dei Scienze. E-mail, acasanovamunichia@uniRoma3.it. Corso. Antônio. Donatário do Lord Marx Chera W Trans, Museu Benaki. E-mail, antoniocorso@hotmail.com. Descoli, Antonella. Pesquisador independente. E-mail, ad@ndi.it. Bellatrexia, Fábio. Università degli Studi Roma TRE, dei Tatilotin dei Scienze. E-mail, fabio.bellatrexia@uniroma3.it. Fantuzati, Eugênio. Università La Sapienza dei Roma, Ismio. E-mail, eugenio.fantuzati@uniroma1.it. Franci, Massimiliano. Camnis, Firenze. E-mail, massimiliano.franci@camnis.org. Marini, Paolo. Università dei Pisa. E-mail, pau.marini@gmail.com. Musquelielorius, Julie. Engenheiro de pesquisa CNRS, UMR 8167 Oriente Méditerranée, Equipe Monde Pharaoniques. Université Paris Sorbonne, Labex Resmed, Laboratoire de Excellence Religions et Sociétés Dens. L. Monde Méditerranée. E-mail, julie.masquelier@cnares.fr. Maciera, Magali. Labex Archimed, Programa ANR 11 Labs 003201. UMR 5140, Paul Valéry Montpellier 3 Universidade, Montpellier, França. E-mail, maciera.magali@gmail.com. Mazuca. Vito. Scuola Archeologica Italiana de Yatin, Saia. E-mail, vitomazuca@hotmail.it. Mougenot, Frederic. Curador, Musei de Civilizations de L. Overopes de la Méditerranée, Marsella. E-mail, frederic.mougenot@mucem.org. Gia.eu Jornal de Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar. Copyright 2015 Gia Jornal de Intercultural e fundado por Antonella de Axoli em 2003. Interdisciplinar. Arqueologia. 5. Nilson, Maria. Pesquisador de pós-doutorado, Universidade de Land. E-mail, maria.nilson@claes.lu.si. Sudo, Armida. Università degli Studi Roma TRE, dei Tatilotin dei Scienze. E-mail, sudo@fis.uniroma3.it. Gia.eu Jornal de Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar. 6. Jornal de Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar. Questão temática. Renente e Sister Moutes. Difusão dessa divindade angiforme. De leste a oeste. Gia Jornal de Intercultural e. Fundado por Antonella de S. Sescoli em 2003. Arqueologia Interdisciplinar. Gia.eu. Copyright 2015. 41 Gia Jornal de Intercultural e fundada por Antonella de Axoli em 2003. Interdisciplinar. Arqueologia. O papel de Renente nos templos de New Kingdom. Uma reavaliação da evidência arqueológica para um culto desta divindade em compostos econômicos asterisco. Julie Masquelielorius. Engenheiro de pesquisa CNRS, UMR 8167 Oriente Méditerranée. Equipe Monde Pharaoniques. Université Paris Sorbonne. Labex Resmed. Laboratoire de Excellence Religions et Sociétés Dens L. Monde Méditerranée. Resumo. Há evidências abundantes para mostrar que a divindade Renenetet desempenhou um papel significativo na produção e compostos de armazenamento dos novos templos do reino. Este artigo se concentra em alguns artefatos arqueológicos que não eram entendidos antes como evidência de um culto dessa divindade ofidiana. Por exemplo, ele mostrará que o arranjo diferente de sinais hieroglíficos na escrita do nome Ren, em, Ut, E, pode ser usado para expressar os vários aspectos de seu caráter com base na natureza e localização em que o artefato foi encontrado.
Nos compostos de serviço do templo, se a veneração desta deusa representava zoomorficamente com um rosto feminino ou antropomorficamente com o rosto de uma cobra, é conhecido pelas fontes, será mostrado que essa veneração foi combinada com o culto do deus local no santuário, muitas vezes Amun ou um local. Forma de Horus. Além disso, uma comparação de estátuas dessa deusa e artefatos arquitetônicos portadores. O nome dela, encontrado em áreas de produção e armazenamento, com sua representação em vários contextos, mostra a conexão entre essa divindade ofídica e o pessoal do templo, cujas funções estão relacionadas a estruturas econômicas. É sabido que essa divindade feminina desempenha um papel importante no fornecimento de alimentos, ofertas divinas, mas até agora, não era explicitamente através da imagem da maternidade africana, que a efígie ofidiana é o garante da fecundidade e da fertilidade e, portanto, para a colheita, mas que também foi um fator na perpetuação dos vínculos sociais, enquanto contribui para o acúmulo de riqueza. Jornal de Arqueologia Intercultural e Interdisciplinar. Gia.eu. 42. O papel de Renenetet nos novos templos do reino, uma reavaliação do evidências arqueológicas para o culto dessa divindade em compostos econômicos. Conteúdo. Se parece óbvio que o culto da divindade principal de um templo ocorreu no santuário. Há algumas evidências que sugerem que alguns ritos foram realizados em compostos do templo, isto é, em áreas que eram conhecidas por terem sido usadas para atividades econômicas. Sabemos que, na maioria dos casos, a evidência arqueológica identifica uma deusa ofidiana como o objeto do culto. Embora Veretekal é nomeado em várias fontes 2. A maioria dos exemplos mostra a divindade Renenetet, conhecido como deusa da nutrição e da colheita. Vamos mostrar que variações gráficas usadas em escrever o teu nome provavelmente é equivalente às adaptações locais do nome da deusa, e isso é porque sugerimos uma leitura do nome dela como Ren, em Ut, e 3. A análise do material mostra alguns correspondência entre os desenhos da estátua da deusa em tumbas e arqueológicos restos, estátuas, stelaes, que atestam a realidade do culto da deusa em compostos econômicos de a maioria dos templos, onde quer que fossem construídos, no Egito e Núbia. Essas informações são lançadas na luz. A função de Ren, em Ut, e, para a economia e na sociedade. Podemos identificar diferentes tipos de evidências relacionadas ao culto de uma deusa ofidiana, Fig 1 e 3, 4, que foi realizado nos compostos de produção e armazenamento do templo. Representações de Ren, em Ut, e, em túmulos privados tebanos. Por um lado, em muitos túmulos particulares de Tebano, desenhos arquitetônicos do celeiro do templo. NWT 5. Inclua uma representação do estado de culto da deusa, tabela 1, 6. Como o armazenamento de grãos é a última etapa em o processo de colheita, reproduções do celeiro do templo, onde encontramos não apenas tipos diferentes de grãos, mas também frutas secas e frascos de vinho 7. Bem como todo tipo de mercadorias empilhadas em pilhas. Pode ser encontrado em paredes de várias capelas de funcionários, especialmente na área de Teban, onde também encontramos muitos exemplos do celeiro de Amun. Predominantemente esses funcionários têm títulos relacionado a essa iconografia, como Superintendente do Celeiro, 3, 4, 8 e 15, 8. Superintendente de Celeiro. Portadores de porta, 10, ou contador de escribas e grãos no celeiro das ofertas divinas de Amun. 11 e 12. Alguns deles são até batlars reais, 6, 9 e 17, já que provam vinho para o faraó. E traga a bebida para ele, 9. Mas não mordotos davinos, batlars of Amun, um título que é bastante raro nas fontes 10 e isso traz para iluminar a sobreposição de instituições reais e divinas e também o papel do rei na economia do templo. O que é digno de nota é o fato de que apenas 2 exemplos mostram um par de estátuas de cobra colocadas em ambos os lados de um stela, um em um celeiro, igual Fig 3, o outro em um. Asterisco. Sou muito grato a Benedict G. Davis por corrigir e melhorar meu inglês. 1 Masquelielorius 2008, 57 e 64. 2 Alívio do túmulo de Tebano. De Trowley, um mordomo real de Amenhotep III, Boston, Museu de Belas Artes. INV 1.972.651. CF. Simpson 1973, 70, 72 figura 4 e 73, Clary 1981, 213 e 215. Para o namoro, confronte com Gegler Lerlor. 1990, 59 e 70. Lintel com Amun e a deusa Veretekal, que é representada antropomorficamente com um cabeça de cobra, quem está no tesouro, R, Y, TJBPR, que foi encontrado in situ no templo de milhões de anos de Merenta em Tebas ocidentais. Jarites 1999, 49 figura 18, 51. 3 Renene refere-se a outra divindade, Colomber 2007, 21 32. Em monumentos Teban dedicados a ela, Grande 2003, 213. 4 Em cobras no Egito Antigo, Kima 1947 e Sauneron 1989. 5 Sobre desenhos arquitetônicos nessas áreas de túmulos particulares, consulte Masquelielorius, a ser publicado.
6 oferecendo cenas dedicadas a Ren, PT, Ut, e, adornam muitos túmulos de Tebano, Porter e Moss 1994, 489, Termutis. Davis 1917, 64 N1. 7 nessas revistas, diferentes tipos de alimentos foram armazenados. Podemos observar que árvores, como sicamores e dumpans, aparecem nas imagens de celeiro nas paredes da tumba. Verbical 2006, 19. Sobre o celeiro de Amun retratado no túmulo de Sinefer, túmulo de Tebano 96, com videiras reproduzidas sob um quiosque entre pilhas de grãos, ver Davis 1929, 45 figura 8. 8 nos monumentos dos superintendentes do celeiro, ver Bolek 1993. 9 Eichler 2000, 36 Ifen 37 N 156. 10 Eichler 2000, 183. Gia.eu. Copyright 2015 Gia Jornal de Intercultural e fundado por Antonella De Axoli em 2003. Interdisciplinar. Arqueologia. 43. Julie Masquelielorius. Tesouro em um alívio de Ramesside, proveniente de uma tumba não identificada, 22, 11. Portanto, surpreendentemente, a deusa cobra pode ser encontrada representada em túmulos de Tebano cujos proprietários, funcionários do casa, domínio, de Amun, aparentemente possuem nenhum posto no celeiro de Amun, nem no tesouro de Amun. Isso inclui alguns escribas que se mudam de um setor para outro para executar seus deveres, 18, 20, 21. Em relevos e pinturas, a deusa da cobra é prevista como um cobra com a cabeça levantada, tabela 1, na maioria dos exemplos, com fronte com figum igual 8, e às vezes como uma mulher com a cabeça de uma cobra, 15, 16ª igual fig 4 e 20. Nesse contexto, Ren, em, Ut, e, geralmente leva o epíteto dama do Cernari, NBTNWT. Vários elementos foram empregados para enfatizar a imagem da estátua da deusa. Sua cabeça pode suportar um modius, com um disco solar, 13, às vezes associado a os chifres de uma vaca, 8 igual fig 1 e 18, e mesmo com as penas de um falcão, 7, 10, 14 e 17. No túmulo de Amenemhat, 16 AB igual fig 4, o penteado da deusa traz todos os 4 elementos juntos, mas com penas de avestruz, não as de um falcão. A estátua fica sob um quiosque ou em um plataforma, às vezes assumindo a forma do signo Neb, uma cesta, associado ao sinal K, elevado. Braços, 1 e 16b igual figura 4. Essa iconografia é bastante interessante, já que este é um refuz. Um epíteto divino às vezes escrito perto da representação da estátua, Led of the K, W, NBTKW. Este é um epíteto que se repete em imagens bidimensionais e tridimensionais da deusa Ren, em, Ut, e, encontradas nos compostos de produção e armazenamento, tabela 2, e em artefatos sigilares, veja abaixo. 2 artefatos de pedra com a imagem e barra ou o nome de Ren, em, Ut, e, encontrado na economia. Compostos no Egito e Núbia. Além disso, durante a escavação desses edifícios de lama, artefatos de pedra com imagem e barra ou o nome da deusa, ou figuras tridimensionais, foram encontradas. No Egito, estátuas de uma deusa da cobra, sem inscrições relacionadas, foram descobertas em compostos de lama que poderiam ser identificados como dependências do tesouro ou do Cernari. 2 estátuas semelhantes de uma deusa antropomórfica sentada, carregando uma criança de joelhos, eram descoberto em um edifício ligado à administração do tesouro, a saber, o tesouro de Tutmesi. Em Karnak North, 23. Somente a parte superior de uma dessas estátuas foi preservada e tem o texto, Renenetet da casa, domínio, de Montu, Renenetet, senhora de todo o K, W. Esse par de estátuas poderiam ter sido colocadas em ambos os lados de uma stela, na parte inferior da área de serviço de as revistas, uma vez que foram reproduzidas em um desenho arquitetônico de edifícios de perto conectados com o tesouro, 22 igual fig 2. Além disso, algumas pequenas estátuas de cobras com as cabeças levantadas foram encontrados nos quartos vizinhos, áreas que poderiam ser identificadas com compostos de armazenamento que eram contemporâneos com a construção das revistas do tesouro ou no período imediatamente precedente. 12. A descoberta de um fragmento de uma estátua de cobra em um edifício de lama localizado a leste do templo de Bastet em Tel Basta, Reino Pós-Novo, não significa necessariamente que esta área era um granary. 13. A identificação deste edifício como um celeiro é realmente duvidosa por conta de sua forma arquitetônica variável entre os edifícios de lama que cercam o templo. No Cantir, nos compostos de armazenamento do Shist Dynasty Temple, 2 estátuas de cobra, cada uma adornada com o disco solar, os chifres das vacas e um modius, foram descobertos no mesmo nível arqueológico, 24, 14. Em certos compostos de produção e armazenamento em Núbia, há campos de porta nos quais a deusa é representada e barra ou nomeada, seus epitetos também são mencionados, tabela 2. A imagem tridimensional da divindade mistura 2 aspectos, como um ser humano e em seu zoomórfico aspecto. Retratado como uma mulher com o rosto de uma cobra ou como uma cobra com o rosto de uma mulher, ela. A imagem é encontrada em elementos de pedra em Aniba, Sayuad ES Seboa, 26, 27 e 28.
A deusa. 11 Para a identificação deste edifício como um tesouro, consulte Maskelyelorius, a ser publicado. 12 Jaquet Gordon 1999, 10. Para uma revisão deste livro, Loburi 2004, 151. Para pequenas estátuas do reinado de Tutmés III, confronte com Loburi 2004, 154. 13 Abashi 1957, 94. 14 Informações sobre apenas uma dessas estátuas estão atualmente disponíveis. Mantendo alguns detalhes policromáticos, isso foi esculpido em calcário na forma de um corpo ondulado com uma cabeça feminina com uma peruca tripartida. Gia.eu. 44. Também é referido como Renut, a Bela Cobra, Dama do Cal, NFR, T, NB, T, K, W, no monumentos de vários vice-rei de Kush. Tanto no Egito quanto na Núbia, a deusa está sempre associada ao deus principal do templo. Em a área de Teban, ela está ligada a Amun, e os ritos são realizados em homenagem a Amun, às vezes em frente a um stela que presumivelmente foi dedicado a Amun no Gnari 15. Além disso, a conexão com a deusa é apoiada por sua representação na entrada do edifício, 16ª. Ao lado da deusa, podemos ler epitetos de Amun perto de cordões associados ao levantamento da terra. Ela também poderia estar associado a uma forma local de Horus nas fronteiras do Egito. Do Orcams de áreas econômicas do templo tem alternadamente uma fórmula de oferta para a deusa da cobra e para forma local de Horus, para Horus de Mesen em Teleboa, 25, e também para Amun também lá, para Horus de Mion em Aniba, 26, e para Horus de Bu, senhor da Núbia em Sai, 27. Encontramos outro exemplo em Atribis, onde a deusa está associada ao culto de Horus KHHYTYQT 16. No esses sites, portas que levam a armazém, estão inscritas com a oferta de fórmulas alternadamente dedicadas a uma forma local de Horus e para Ren, em Ut, e 3 a figura dos recipientes de vedação de deusa. Além disso, a figura de uma cobra com a cabeça levantada frequentemente aparece em vedações e jastamps e é até atestada nos documentos de vinho. Algumas dessas imagens foram encontradas na economia. Compostos, como os encontrados no templo de Sete e em Gurna, a fortaleza de Burrinhu. Templo em Amar ao oeste 17. Outros, no entanto, foram descobertos em mais contextos domésticos, por exemplo, em habitação residencial em Malcata, Amarna e Deir el Medina 18, onde eles poderiam ser combinados com vários sinais hieroglíficos, Fig 5. Um estudo dessas inscrições mostra a relação estreita entre a deusa da cobra e a instituição do celeiro, bem como com as adeigas onde o vinho, os frascos foram armazenados. Aqui podemos ler o nome abreviado da deusa, a cobra, juntamente com seu epíteto comumente usado, a Bela Cobra, Dama do Cal, NFR, T, NB, T, K, W, escrita como 3 sinais hieroglíficos colocados de maneira aleatória ao lado da imagem da cobra. 4. Algumas representações de enfermagem 19 de Renente, especialmente sugando o rei, podem ser encontradas em várias cenas da tumba, 16ª igual Fig 4. Como seus epitetos demonstram, esta deusa serve como um provedor de alimentos e um dispensador da vida, um papel ligado à regeneração, fertilidade e abundância. Além disso, ela era conhecida por possuir cereais protegidos de pragas, especialmente roedores. Os cereais produziam grãos que, mesmo em pequenos volumes, continham mais valor nutricional do que qualquer outra colheita. É sem dúvida por esse motivo que a fertilidade da terra e a fertilidade das mulheres são conceitos que estão intimamente ligados, talvez até confusos, o papel da terra como provedor de alimentos, ilustrado pelo crescimento de cereais, e pelo papel da mãe, ilustrado pelo crescimento que começou com leite. Além disso, o leite transmite a ideia de proteção 2.0. A deusa perpétua os ciclos de produção e colheita, nutrindo Nepri, o 15 em um exemplo, no celeiro representado no túmulo de Knumose, alguns passos levam a um terraço onde o culto para Amun foi executado em frente a um stela. Cf. Strudvik 1996, 37 hífen 39 Fig 3.7. 16 Misliuek 1997, 259 hífen 66. Esses tijolos estampados podem ter sido usados para construir um celeiro durante a dinastia XXXTH. 1. Lintel com o nome do primeiro profeta de Horus Kenket desde a época do faraó Merenptah encontrado em Atribis, embora a proveniência precisa permaneça incerta, mostra Ren, em Ut, e, como a cobra com a cabeça. Elevado, Cairo, Museu Egípcio, JE 40.035. Cf. Sourouzian 1989, 74, 224 IPL 40A. 17 Gurna, Pitre 1909, 13 IPL. Zov, 5, 16, Burren, Smith 1976, 163 IPL. XLV, 3, IPL. XLV, 30 hífen 37. Amar ao Oeste, Spencer 1997, 65 N graus 162, 89 IPL 56C, PL 57G e também 73 N graus 151 IPL 57F.
18 Malcata, Res 1951, 159 e figura 28, SS, 160 e figura 29, AA, 162, Ler 1978, PL 22, Osviosvi. XC. Amarna, Pitre 1894, PL. XXI, 3840, Piteuli 1923, 161 e PL. LV, GG, HH, segunda, RR, Frankfurt. E Pendalberry 1933, 24 IPL. SCHI, 6AB, 50 IP. XXXII, 5, Pendalberry 1951, PL. USCHI, 142-43, DER. El Medina, Bruyere 1933, 18, terceiro exemplo da direita. 19 em outras deusas de enfermagem, veja, Jean e Loiret 2010, especialmente 210 e 217. 20 Leclan 1951, 127. O papel de Renenetet nos novos templos do reino, uma reavaliação do. Evidências arqueológicas para o culto dessa divindade em compostos econômicos. Gia.eu. 45. Julie Masquelielorius. Personificação do grão, o grão de semente, germinando ou maduro, às vezes era substituído por uma imagem do rei quando criança em alguns túmulos de Tebano, 16ª igual Fig 4. Estágio inicial, meios de desenvolvimento, estágio final. Personificado e vitalizado. Forma. Neprideking por Ren, em, ut, e, energia vital igual K. Colheita de crescimento de grãos barra sementes de forma vegetal Foldkao. Cada muda da cobra corresponde a um ciclo temporal preenchido 21, que deve ser visto no contexto dos diferentes estágios do desenvolvimento cultural, que participam do florescendo da energia vital de alguém, conhecida pelos antigos egípcios pelo termo K22. O Ka desempenha um papel crítico na expressão de energia individual e real. Isso é transmitido pela deusa Renente, que está presente na origem da produção e na abundância de alimento, Kau, como é atestado pelo epíteto, senhora de alimento, Ka, um termo pelo qual ela é mais comumente conhecido, especialmente em estampas de jarra, onde ocorre em uma forma encurtada. A deusa é, assim, o garante das colheitas e da prosperidade, dentro do contexto do ambiente de trabalho, como na residência dos artesãos e seus superiores. Assim ela torna possível preservar, e especialmente para perpetuar os links sociais 23 e, de fato, a sobrevivência do grupo, por exemplo, família, trabalho, etc. Do ponto de vista antropológico, podemos relacionar o papel dessa deusa mais de perto. O conceito de maternidade africana, os ritos agrários anuais relacionados à fecundidade e ao prosperidade do Land 24. Esta estátua feminina, que é uma imagem genérica, revela que uma mulher nutrir uma criança representa a encarnação do dispensador materno da vida por excelência, como pode demonstrar-se que é o caso de Ren, em, ut, e, ou seja, como a fonte de dois tipos de fertilidade, por mama, alimentação e pelo crescimento da terra. Ela foi exibida em certas ocasiões no momento de uma liturgia, relacionados à proteção do reino e à fecundidade e fertilidade da terra. Portanto, a relação entre amamentação e ritos agrários, durante os quais Ren, em ut, e, intervém, deve ser apreciado além do escopo de um aspecto materno. O leite é considerado a fonte de toda a vida e toda a produção. Também serve como um vínculo forte para a unidade familiar, enquanto no Egito Antigo trouxe juntos vários membros da equipe do templo. É por isso que há um relacionamento frouxo em nossas fontes entre o papel da deusa da cobra nas revistas do templo e seu papel em mais contextos domésticos. 21 Um sinal de regeneração e imprevisibilidade, confronte com Horna 1992, 98. 22 Oiot 2005, 330. 23 Isso possibilitaria explicar, pelo menos parcialmente, a presença de cobras de barro em contextos domésticos. Sobre esses cobras, Spakowska 2003, 113122. Talvez em alguns casos, os nomes dos funcionários, teofóricos ou formados pelo divino epitetos, podem ter sido dados à barra escolhidos por esses membros da equipe do templo, por exemplo, o superintendente do celeiro do Amun ou um mordomo real, a fim de se concentrar em sua piedade pessoal. 24 Por exemplo, Noto é 2000. Além disso, a maternidade é um elemento unificador, reprodução de ligação à perpetuação da vida. Na verdade, em muitas civilizações, há uma conexão óbvia entre a cobra, os ritos agrários e fecundidade feminina. Essa parece ser a base regenerativa de um renovado incessantemente renovado. Copyright 2015 GEA Jornal de Intercultural e fundado por Antonella de Axoli em 2003. Interdisciplinar. Arqueologia. GEA.eu. 46. O papel de Renenetet nos novos templos do reino, uma reavaliação do evidências arqueológicas para o culto dessa divindade em compostos econômicos. Figura 1. A imagem mais frequentemente usada da deusa, uma cobra com a cabeça. Criado. Exemplo do túmulo de Teban 79. Gupt 1995, PL 30. Foto reproduzida com gentil permissão do autor, Raika Rai. Figura 2.
Duas estátuas anjingues com faces femininas em ambos os lados de uma stela, detalhe do alívio Florence INV 5412. Foto J. Masquelielorius. Gia.eu. 47. Julie Masquelielorius. Copyright 2015 Gia Jornal de Intercultural e fundado por Antonella de Axoli em 2003. Interdisciplinar. Arqueologia. Figura 3. Duas estátuas anguiforme com rostos fêmeas, tomba 284. Foto J. Masquelielorius. Figura 4. Imagem de enfermagem antropomórfica com o rosto de uma cobra, túmulo de Tebano 48. Foto J. Masquelielorius. Gia.eu. 48. O papel de Renenetet nos novos templos do reino, uma reavaliação do evidências arqueológicas para o culto dessa divindade em compostos econômicos. Figura 5. A vedação de calcário. Desenho J. Masquelielorius, depois de Pitre. 1909, pl. XLVI, 16. Figura 5. B. Celo, coleção particular. Gia.eu. 49. Tabela 1 Imagens bidimensionais, estátuas, da deusa Ren, em, Ut, e, em. Desenhos arquitetônicos nos túmulos tebanos dos funcionários. X. Não histórico. Não bem preservado, perdido ou ainda não publicado. NB. Títulos sublinhados dos proprietários de tumba mostram a estreita relação entre a função destes funcionários e figuração da deusa em seus túmulos. Não parece que as autoridades não tenham um título relacionado ao celeiro ou ao tesouro, mas este é desconhecido, informações não bem preservado, perdido ou ainda não publicado. Datação do nome do número da tumba, título do tipo de deusa do proprietário do tipo de estátua divina. Epíteto, S. Uns Viet dinastia Tite 261 Caim Vasevab Padriest cobra com cabeça. Elevado X. 2 Atchepsut barra Tutmose 3 Tite 155 Antefreal mensageiro X Ren, em, Ut, e. 3 Tutmose terceira TT 86 Menkepe Rezenebu permeiro do granário. 4 Tutmose terceira barra Amenhotep segunda TTA 5 Neferhotepo preseiro do granário cobra com cabeça. Elevado X. 5 Tutmose terceira barra Amenhotep segunda TT 143 perdido cobra com cabeça. Criado. 6 Tutmose terceira barra Amenhotep segunda TT 172 Mentuin e Royal Butler cobra com cabeça. Elevado X. 7 Tutmés terceira barra Tutmose quarta TT 56 Uzerat. Contador de escriba do pão barra superintendente do gado. Cobra com cabeça. Ren, PT, elevado, e. 8 Amenhotep segunda TT 79 Menkepe Rezeneb superintendente da cobra do celeiro com cabeça. Elevado X. 9 Amenhotep segunda TT 92 Sueniut Royal Butler cobra com cabeça. Elevado X. 10 Amenhotep segunda TT 93 Osunderia de Ganário Kenamun. Portas de porta. Cobra com cabeça. Ren, em, Ut, e, NBTT PTT. FW. 11 Tutmés quarta TT 38 do Gezercarezeneb. Escriba e grão. Contador no Ganário do Divino. Ofertas de Amun. Cobra com cabeça. Ren, em, Ut, e, PST elevado NBT. NWT, Y. 12 Tutmose quarta barra Amenhotep terceira desconhecido Nebamun. Escriba e grão. Contador no Ganário do Divino. Ofertas de Amun. Neias pintou. Preto, Ren, em, Ut, e, NBT NWT. 13 Amenhotep terceira TT 54 Rui escultor de Amun cobra com cabeça. Ren, PT, elevado, e. NBT. T. 14 Amenhotep terceira TT 90 Nebamun chefe do Medja cobra com cabeça. Levantado. Ren. Em, Ut, e. 15 Amenhotep terceira TT 57 Caimatu presente do granário. Do rei. Mulher com chefe de uma cobra Ren, em, Ut, e, QBTNWT. 16 Amenhotep terceira TT 48 Amenensurer. 1. Mulher com chefe de uma cobra. 2. Cobra com cabeça. Criado. Ren, em, Ut, e, NBT NWT, Y. 17 Amenhotep quarta TT 188 Parinefer Royal Butler cobra com cabeça. Elevado X. 18 Aitite 49 Neferhotep escriba cobra com cabeça. Elevado X. 19 Ramesses segunda TT 217 Hipoescalptar cobra com cabeça. Elevado X. 20 Ramessid TTA 18 Amenemopeu ursurador dos inscrições em a casa de Amun. Mulher com chefe de uma cobra. 21 Ramesses terceira, ou mais tarde, TT 284 PAHNet Gerscribe of Afarins de todos os deuses. Par de cobras com cabeça levantada X. 22 Ramessid desconhecido perdido par de cobras com rosto feminino X. Julie Masquelielorius. Copyright 2015 Gia Jornal de Intercultural e fundado por Antonella de Axoli em 2003. Interdisciplinar. Arqueologia. Gia.eu. 50.